Será que o amor ainda existe? Ou nós apenas esquecemos como amar? Oi, meu nome é Kelvin Gabriel, eu sou poeta e escritor brasileiro e hoje eu quero conversar com você. Então se acomoda bem, respira um pouco, pega um cafezinho, porque você está entre linhas e versos. Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. A gente vive uma época onde tudo é rápido demais. Conversas são rápidas, relacionamentos são rápidos e até os sentimentos parecem ter prazo de validade. Antes, as pessoas escreviam cartas. Antes, existiam gestos que levavam tempo, esforço e coragem. As pessoas viajavam quilômetros para ver alguém, esperavam dias por uma resposta e mesmo assim, insistiam. Hoje a gente mal consegue esperar por alguns minutos por uma mensagem, porque se demora um pouco mais, a gente começa a sentir ansiedade. Se a conversa fica estranha, a gente já pensa em ir embora. Se algo incomoda, a gente começa a imaginar outra pessoa. E eu fico me perguntando, será que o amor acabou? Ou será que nós simplesmente desaprendemos a amar? Porque amar exige tempo, e nós estamos com pressa. Amar exige paciência, e nós queremos tudo agora. Amar exige permanecer, mas nós aprendemos a ir embora ao primeiro problema, ou simplesmente trocar uma pessoa por outra. E às vezes eu vejo coisas que me deixam pensando nisso por dias. Esses dias mesmo eu vi uma situação que ficou muito tempo na minha cabeça. Era uma conversa entre um casal, aquelas conversas pesadas. Aquelas conversas que você percebe que alguém ali vai sair profundamente machucado. O namorado estava confrontando a menina. Ele perguntava para ela por que ela estava tão distante, por que ela parecia tão fria, por que ela já não era mais a mesma. E ela dizia que estava confusa com ele, disse que não sabia mais o que sentia, disse que estava perdida dentro daquele relacionamento, que não se encontrava mais ali. E enquanto ele tentava entender o motivo de tudo, enquanto ele fazia perguntas, tentando descobrir o que tinha acontecido, ela simplesmente disse que tinha traído ele alguns dias atrás. E naquele momento, eu vi claramente o que aconteceu com ele. Ele ficou destruído. E não era só tristeza, era uma dor de alguém que acabou de descobrir que algo muito importante na vida dele acabou de ser tirado do mesmo, acabou de se quebrar. Então ele perguntou, por que você fez isso? E não era uma pergunta de raiva, era uma pergunta de alguém ainda assim tentando entender, alguém tentando juntar os pedaços de algo que acabou de quebrar e que nunca mais iria voltar. Ele perguntava repetidas vezes o porquê daquilo ter acontecido. E ela não respondia. Um silêncio absurdo, aquele silêncio pesado, porque às vezes o silêncio também é uma resposta, até que em um momento ela disse algo tipo, eu estava confusa, então eu me afastei. E o afastamento dela foi trair ele com outra pessoa. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça, porque percebe como a gente tem lidado com o amor hoje? A gente transforma a confusão em justificativa, como se estar confuso fosse motivo suficiente para ferir alguém que confiava na gente. Mas amar alguém nunca significou nunca sentir dúvida. Confusão faz parte do amor, insegurança faz parte do amor, momentos de distância também fazem parte do amor. Nenhum relacionamento é feito só de certezas. Mas eu vejo que, pelo menos antes, quando algo assim acontecia, muitas pessoas tentavam entender o que estava acontecendo, conversavam, discutiam, choravam se fosse preciso, porque amar alguém também significa tentar resolver as coisas. Hoje muitas vezes a gente só foge de conversa difícil, foge de responsabilidade emocional, foge da dor de olhar para o outro e admitir: tá bom, eu tô perdido dentro do que eu sinto, eu não me vejo mais nesse relacionamento, eu não sei o que eu possa fazer para mudar isso. E talvez por isso aquele silêncio dela tenha sido tão pesado para aquele rapaz. Porque não foi só uma traição, foi também a incapacidade de olhar para alguém que estava ferido
e explicar o que estava acontecendo. Foi a incapacidade de assumir a própria escolha. E talvez isso diga muito sobre o tempo que a gente vive. A gente sabe se aproximar rápido, sabe ser intenso em momentos curtos, sabe como começar uma relação, mas a gente desaprendeu completamente a permanecer quando as coisas ficam difíceis. Desaprendeu a lidar com sentimentos complicados e desaprendeu que o amor também envolve responsabilidade emocional. E então, quando alguma coisa quebra ou sai do nosso planejado, a gente diz: "Ah, o amor não existe mais." Mas eu não sei se o amor desapareceu. Talvez o amor ainda esteja aqui. Talvez ele ainda exista nas pequenas coisas da vida. Talvez ele ainda exista em quem insiste, em quem cuida, em quem tenta ficar. Talvez o que tenha desaparecido seja a nossa disposição de cuidar dele quando ele começa a doer. Porque amar alguém de verdade nunca foi só sentir coisas bonitas. Amar também é enfrentar conversas difíceis. Amar também é responsabilidade. E acima de tudo, amar é ter coragem de permanecer quando fugir seria mais fácil. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje, mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Será que o amor acabou ou nós que desaprendemos a amar? Bem, me conta aqui nos comentários. Esse foi o Entre Linhas e Versos e eu vou estar aqui, na mesma hora, no mesmo lugar, quando você precisar. Até o próximo vídeo.